E depois que saiu essa informação, as pessoas me perguntaram: Lineker, será que vai acontecer tudo de novo? Seja bem-vindo ao nosso boletim de notícias na manhã dessa terça-feira. Vamos aos destaques. Vasco anuncia a contratação de argentino. Joia brilha no Campeonato Gaúcho e eleva a expectativa do torcedor vascaíno. Dirigente revelou sobre propostas por joia colombiana. E empresas interessadas na compra do potencial construtivo de São Januário, e a reforma tão sonhada está muito próxima de acontecer. Seja bem-vindo, torcedor vascaíno, ao canal destinado a você. Aqui vamos falar de Vasco e vamos falar muito sobre essas informações importantíssimas. Eu vou trazer para vocês detalhes sobre o nome da empresa que está próxima de adquirir o potencial construtivo. A situação envolvendo a joia colombiana também tem muitos concorrentes. Vou falar sobre Claudio Spinelli, jogador que será apresentado e, obviamente, fala com a imprensa hoje à tarde no CT Moacir Barbosa. E, claro, nova joia da colina de novo aparecendo no futebol brasileiro. Tem muita informação aqui para vocês sobre o nosso gigante da colina, o Vasco da Gama, que a gente tanto ama, e claro, você vai ficar por dentro de tudo. Nesse vídeo, peço somente para você deixar o seu like. Não esqueça, confere ali se você deixou o seu joinha, porque é muito importante para o nosso canal e, é claro, você fará diferença com o seu like aqui pra gente. Estamos passando por uma punição, o seu like ajuda demais o nosso trabalho diário. Bom, vamos falar aqui sobre a joia. É mais um jogador que está desabrochando no futebol brasileiro. É isso mesmo. Eu quero falar sobre o jovem Raí Breno, um jogador que estava com muita expectativa na base vascaína, teve que fazer uma cirurgia, numa lesão muito séria no joelho, e agora o Vasco empresta o jogador por uma temporada para o Juventude e ele já resolve e passa o Juventude de fase nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Uma partida muito interessante do Raí Breno, mas o gol da vitória, a virada por 3-2 em Caxias do Sul, encantou os torcedores lá do Juventude, a joia da colina, o Raí Breno. Vale lembrar que o atleta tem contrato com o Vasco até dia 31 de dezembro de 2028. E, claro, o torcedor vascaíno já começa a ter grandes expectativas sobre esse futuro jogador que pode estar acontecendo. O que aconteceu com o Cauã Barros, aconteceu o que aconteceu com o JP, sair, se valorizar e voltar para ajudar o Vasco. O Barros, eu acho que é um dos exemplos mais claros, Um jogador que já tem interesse do futebol europeu, já tem interesse de clubes que estão querendo a sua contratação e, claro, o Vasco vai estar de olho, nessa movimentação do Raí Breno, que vem fazendo um campeonato gaúcho muito interessante e, claro, vai disputar também competições nacionais importantes. Observando esse cenário, o jogador que tem contrato até o final do ano com o Juventude pode estar sendo também valorizado para o mercado europeu. Não só voltando para o Vasco, mas por ter apenas 21 anos de idade, pode ser considerado aí uma grande joia do gigante da colina para um mercado mais próximo àquele destino dos jovens que se destacam aqui no Brasil. Certo é, as pessoas sempre me perguntam: a base do Vasco é forte, o que aconteceu na Copinha? Eu acho que a situação envolvendo a base do Vasco ela é muito mais o reflexo do comando do que propriamente dos próprios jogadores. A gente observa agora o Raí Breno, que tinha muita personalidade na base, Eu me lembro de estar em São Januário num golaço que ele fez numa cobrança de pênaltis contra o Flamengo, se eu não me engano foi uma final de Carioca, que a última cobrança que era dele, se ele fizesse, o Vasco seria campeão. Ele foi para a cobrança e deu uma cavadinha, fez um gol de cavadinha no pênalti. Então é muita personalidade desse meia, um meia bem técnico, o Raí Breno. Espero que desenvolva, fez um gol importantíssimo lá na Serra Gaúcha e, claro, eu vou trazer aqui para vocês o relato do Breno falando pela rádio, lá na Serra Gaúcha, sobre essa questão do gol e também de seu pai falando da alegria do seu companheiro, de carreira que ele se refere nesse momento. Preste atenção. Meu espaço no futebol, mas isso é já um grande passo, o primeiro gol, e eu queria aqui agradecer ao meu pai por tudo que ele fez por mim. E eu tenho certeza que eu vou dar muito orgulho para ele. E hoje é só o início. Já conseguiu falar com teu pai? Ligou para ele já? Ainda não, na euforia ali, estava comemorando com meus companheiros, esqueci um pouco o celular. Agradeci muito a Deus e agora eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou falar é ligar para ele
e falar que esse sonho não é só meu. Não, não é meu, é o sonho dele, né? É um sonho que ele batalhou e eu tenho certeza que ele está mais feliz que eu até. E eu vou ligar para ele assim que chegar em casa, porque ele merece toda essa alegria que eu estou vivendo também. Agora eu quero falar sobre joia do futebol colombiano, isso mesmo, vamos voltar a falar sobre Alan Loboa, jogador do Independiente de Medellín, tem o interesse do Vasco, do Santos e do Cruzeiro nesse momento da temporada, um jogador considerado muito promissor lá na Colômbia, mais um colombiano, né, que o Vasco se interessa no mercado, dessa vez Alan Loboa tem apenas 19 anos e tem uma expectativa muito grande nas suas costas lá no Independiente de Medellín, mas o presidente do Independiente de Medellín disse que não tem nenhuma proposta ainda pelo jogador nas mãos do clube. O Vasco não avançou numa proposta, nem o Santos, nem o Cruzeiro. Ainda apenas interesses na contratação desse jogador, apenas sondagens sobre a situação do atleta. O Vasco observa de longe porque trata-se realmente de um bom volante do futebol colombiano, em Alan Loboa, gravem esse nome, apenas 19 anos de idade, pertence ao Independiente de Medellín. Olha só, o Vasco anunciou oficialmente a contratação de Cláudio Spinelli e, claro, hoje às 1h45 da tarde será apresentado como reforço do Vasco e vai falar com a imprensa no CT Moacir Barbosa. Após o treino da manhã, o jogador vai falar com a imprensa, tirará todas as dúvidas referentes ao jogador que chega com muita expectativa da torcida e, claro, na esperança que repita aí um 2025 que marcou 28 gols com a camisa do Independiente Del Valle. O Cláudio Spinelli tem dívida com a torcida do Vasco, ele está com dívida com a gente, tá? Porque o jogador marcou na Sul-Americana e eliminou o Vasco da competição nos playoffs. Eu estava lá em Quito na partida da ida, né, e também estive em São Januário na partida da volta. Então é muito importante o Cláudio Spinelli entender que ele tem que pagar o dobro, o triplo, ou até mesmo 20 vezes mais aquilo que ele fez contra o Vasco lá na Copa Sul-Americana. E lembrando que tem Copa Sul-Americana esse ano e o Cláudio Spinelli parece ser um jogador muito útil, né, nesse tipo de competição. Vamos observar onde vai utilizar ali o Fernando Diniz, o jogador, mas parece que vem para ser alternativa no ataque, elevando o nível da disputa dos centroavantes com o Brenner. Vale lembrar que o GB também corre por fora, no início ainda não tão bom, mas o Cláudio Spinelli ganha um carinho da torcida, né, de uma forma um pouco mais íntima por conta da passagem dos argentinos que aqui estiveram e fizeram muitos gols. Trata-se de Germancano e Pablo Verratti. Então a esperança de ter mais um argentino nessa fila de bons argentinos que chegaram no Vasco, cai aí a esperança, né, em cima de Cláudio Spinelli. Muitos nomes, He-Man da Colina, Xuxa da Colina, enfim, vários apelidos de Cláudio Spinelli aí nas redes sociais. Eu queria fazer uma pergunta para você, o que você achou da contratação do jogador? Vai lá nos comentários, na minha opinião, boa contratação, acho que o Vasco vai ter aí uma opção interessante, não é uma opção de área, assim, aquele jogador que fica só dentro da área, é um jogador também que se locomove muito, é um jogador que tem muita garra, muita vontade, e isso pode ser o diferencial, o jogador dentro desse elenco. Vamos observar como o técnico Fernando Diniz utiliza o atleta que já treinou no CT Moacir Barbosa. Olha só, quero falar sobre venda de... Vamos falar sobre o potencial construtivo, mas eu quero falar sobre a venda do potencial construtivo de São Januário. A reforma de São Januário é um tema muito debatido na torcida do Vasco. E a gente sabe que não é um tema muito simples de falar, porque trata-se de processos muito burocráticos. Eu já entrei em contato com o arquiteto Sérgio Dias, responsável pelo projeto de arquitetura ali do estádio, perguntando sobre as informações do processo de aprovação desse projeto na Prefeitura do Rio de Janeiro, em busca, né, desse alvará para início das obras. Até então eu não consegui ainda a resposta junto ao arquiteto, mas confesso que preciso também de algumas informações preliminares, como o projeto em si, o projeto legal, para trazer para vocês todos os detalhes a respeito do novo São Januário. E claro, você vai ficar sabendo de tudo. Mas olha só, 7 empresas têm interesse na compra do potencial construtivo. E, claro, a gente fala muito sobre elas aqui dentro de uma magnitude maior com a Primorar,
que é uma empresa de engenharia, uma construtora, né, que atua no sudeste do Brasil, muito aqui na zona oeste do Rio e, claro, é a favorita para a compra desse potencial construtivo. A empresa e mais 6 concorrentes estão de olho para essa compra e potencializar também o período, né, ser um pouco mais curto o período da reforma e ampliação começar. Enfim, o torcedor vascaíno é o que mais aguarda nesse momento. A ideia da diretoria é que até o meio do ano, até junho de 2026, tudo esteja resolvido para o início das obras. Vale ressaltar que são obras longas, hein? Pode colocar aí no seu calendário pelo menos 4 anos de obra aí, o Vasco ficando sem São Januário para depois desfrutar, né, e usufruir de um estádio muito mais moderno, onde vai comportar muito mais torcedores, elevar as suas finanças. Teremos também privatizações importantes de camarote e também um name rights de São Januário para agariar valores, para potencializar ainda mais essas obras, né, para ter uma margem maior de capital para esse tão sonhado dia, enfim, acontecer. Você, torcedor vascaíno, terá um estádio novo. Vale lembrar que a diretoria do Vasco não tem mais o que fazer. Não dá para responsabilizar a diretoria do Vasco a respeito de avanços dessa fase da venda do potencial construtivo. Depende muito do setor privado, das empresas comprarem esse potencial. E isso não tem o que a diretoria do Vasco possa fazer. O que a gente tem que cobrar é transparência na informação. A diretoria vira a público para falar para o torcedor todos esses processos, para amortecer um pouco, né, essa fase de ansiedade em relação ao estádio. Principalmente o torcedor off-Rio, que quer ter o último contato ali com o antigo São Januário, com o atual, né, para conseguir se planejar, para ninguém ter que gastar fora do tempo ou até mesmo deixar de ser responsável financeiramente. Eu acho que o torcedor off-Rio tem que ter um carinho especial nesse momento de reforma e ampliação. Talvez uma campanha para trazer o torcedor para São Januário. A gente está pensando aqui no canal em fazer, tá? Essa campanha de trazer aí 3 torcedores de qualquer lugar do Brasil aqui para São Januário com tudo pago. Vamos ver se vai dar certo. Não é muito simples de fazer, a gente já fez, né, uma outra oportunidade. A gente trouxe 2 pessoas, né, uma de Rondônia e outra de Ilhabela, São Paulo, para assistir o Vasco com tudo pago no Caldeirão, realizando o sonho, né, desse primeiro contato em São Januário. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vai lá nos comentários, deixa seu like, vamos ver se realmente vai ser benéfico. Você acha que deva ter? Deixa só o seu like, eu preciso muito do seu like nesse momento. Tem muita gente que esquece, mas corre lá. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas.